Chegamos ao terceiro episódio do nosso Playcast. Que legal esse projeto que conta histórias dos nossos clientes que tiveram resultado aqui com a gente, né? E isso é muito importante. E hoje eu estou recebendo mais uma cliente, mais uma amiga, mais uma parceira de trabalho e que eu sou paciente. Depois eu vou contar para vocês já aqui logo após a vinheta do nosso Playcast. Está acompanhando o Playcast? Conheça agora o nosso patrocinador oficial, Megatec Informática. Lá você encontra as melhores marcas e preços da tecnologia em Rio Verde. Escaneie o QR Code e faça já o seu orçamento. Play! Com Zé Ricardo, fala Zé. Falo sim, para não perder o costume, né, dos tempos de rádio. Eu estou recebendo aqui a Marcele, doutora Marcele Leão, né, Marcele? Isso. É um prazer te receber aqui e para falar de tanta coisa boa, né, que você tem trazido para as pessoas, elevado a autoestima de tantas pessoas, mulheres, homens, enfim, né, através do seu trabalho. E eu queria te dar as boas-vindas aqui. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite, né, você parou a sua agenda de hoje... que é cheia, porque eu como paciente eu sei que é muito cheia, para estar aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, Zé. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, uma honra estar aqui, falando um pouco da minha história, um pouco, né, de todo o caminhar da minha carreira, e eu amei o convite mesmo, o prazer é todo meu. Que isso, a gente fica muito feliz. Marcele Leão, quem é a doutora Marcele Leão? Antes de mais nada, né, doutora Marcele Leão, é um prazer eu me apresentar aqui. Doutora Marcele Leão é uma médica, dermatologista, apaixonada pelo estudo dos cabelos e defensora real do embelezamento mais natural da face e do corpo das pessoas. Marcele Leão, mas tem um sobrenome no meio aí. Tem, meu nome é Marcele Nascimento Leão. Família tradicional aqui em Rio Verde, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Sim. Isso é muito bom. Um abraço pro Carlinho e pra Renata também, que são seus pais, que apoiam o meu trabalho há muitos anos, né? Eu comecei no rádio Namorada do Sol, né? Com a Renata, diretora, também. E são pessoas muito queridas por nós, assim. Eu fico muito feliz de ver seu crescimento pessoal também, profissional, né, Marcele? Mas me fala uma coisa, você formou onde? Eu sou formada em Valença, no Rio de Janeiro, em medicina, formei em 2012 e fiz dermatologia em São Paulo. São Paulo, capital. Capital. Legal. E voltei para Rio Verde depois que eu terminei todo o processo de estudo. Fiz dermatologia, fiz medicina estética e tricologia e voltei para Rio Verde em 2019. Então, peraí, são quanto tempo de estudo? Porque o médico, ele para se tornar uma pessoa, para se tornar médico, um estudante, são 6 anos. Ele é médico no total, foram 13 anos. 13 anos, Marcele. É muito tempo estudando. É muito tempo, né? Tá vendo? Rio Verde tem aqui a região sudoeste. Enfim, o Brasil tem uma grande profissional aqui à disposição. E aí você escolheu a dermatologia, né? Isso sempre te chamou atenção mesmo? Na verdade, Zé, eu até brinco. Na minha infância, o que eu queria mesmo ser, lá na adolescência, na infância, era atuar mais na área de arte. Eu queria impactar as pessoas na arte. Olha que incrível, assim. Mas você faz arte, né? Não é? Então, assim, eu sempre gostei desse negócio de arte. Então, antigamente, o meu sonho era fazer arte cênica, ser atriz, impactar as pessoas na televisão. Você assim. já fez alguma coisa parecida assim? Antes ou só ficou na vontade? Não, eu fiquei mais assim, essas escolinhas de teatro. Em Rio Verde mesmo teve uma época na escola, mas legal. Nada muito profissional. Meu pai apoiou uma fase, me levava até para Goiânia em concurso de modelo. Legal. Tudo. E aí chegou um momento da minha vida, assim, no terceiro ano, que eu percebi que eu poderia impactar as pessoas como eu sonhava, mas de uma outra forma, né? Então foi quando eu enxerguei a medicina como um meio, uma forma de impactar as pessoas, mas levando para o lado de ajuda, levar, né, a ajuda, a autoestima para as pessoas. Então eu percebi que eu poderia impactar as pessoas positivamente
para um outro lado. Legal. Sou criada mesmo numa família que não tem médicos, né, Zé? Então, a medicina era uma área que não era muito que eu conseguia lidar ali, conviver. Não convivia muito com pessoas da área da medicina. E as pessoas que eu convivia impactavam pessoas, ajudando pessoas na política, né? Então, eu sempre convivi com, assim, ajudar o próximo e muitos da minha família na política. Sim. E eu nunca me vi nessa área política, né? Entendi. Não me via muito nessa função da política. Então, eu falei, como eu posso ajudar o próximo, né? Sem ser essa área. E eu atuei, tipo, na escola, eu percebi que eu gostava muito dessa área da saúde. E aí eu fiquei na dúvida, gente, qual área da saúde que eu vou, tal. E foi quando eu decidi, no 3º ano, prestar vestibular para medicina. Que legal. E você falou sobre política, não tem como a gente deixar de mencionar, porque seu avô foi Hurô Nascimento, um prefeito de Rio Verde na década de 80, né, que desbravou a cidade. Ele fez simplesmente a cidade crescer, né, a cidade de Rio Verde, né? Então colocou a rodoviária que era no centro numa ponta, a prefeitura também que era no centro em outra ponta, e a cidade cresceu. A sua mãe também foi prefeita de uma cidade vizinha aqui, né? Foi Montevidéu. Seu tio, avô, Iturival Nascimento, ambos, ele e seu avô estão em memória, né? Mas ele também foi deputado federal por Rio Verde por 5 mandatos, eu acho. Foi vereador, não sei se eu estiver errado. E, inclusive, foi um dos idealizadores da Ferrovia Norte e Sul. Então, assim, eu estou falando isso porque você mencionou e as pessoas talvez não conhecem, né? E você decidiu ir para a medicina para fazer a diferença na vida das pessoas com a dermatologia, não é isso? Isso. E quando eu decidi prestar vestibular para medicina, até as pessoas perguntavam, você vai ser médico? Eu falava, não, eu vou ser dermatologista. Eu escolhi a dermato antes da medicina. Olha que então, legal. assim. Legal. Então, eu já entrei na medicina com o intuito, com o objetivo de fazer dermato. Não tive muito dermato na faculdade em si, mas era um sonho. Impactar as pessoas, elevando a autoestima. A gente pensa, né? Até o pessoal brinca. Nossa, dermato nem é médico mais. Mas 13 anos de estudo não é médico. Agora você pensa, a dermatologia vem, que é o estudo da pele, dos cabelos e das unhas, já vem uma história bem bonita lá antes de Cristo. Quantas pessoas, né, sofriam exclusão da sociedade por lesões de pele. Meu Deus, então, eu verdade. acho assim, quando você faz o que você ama, estuda e faz o que você ama de verdade, você faz diferente. Eu acho que o objetivo, o meu objetivo mesmo na Dermatos hoje, é ser diferente, sabe? Fazer uma história bonita, diferente. E não ficar só focada, né? Eu vou focar só em estética, igual o povo acha que a dermatologia é só estética. Gente, não é. A dermatologia é uma área que abrange muito além da estética, com certeza, né? É a autoestima, são as doenças de pele, né? Que afetam tanto a autoestima e a rotina das pessoas. Então, eu acho uma área da medicina, uma profissão lindíssima, sabe? E sou apaixonada mesmo pela minha profissão. E esse diferencial seu de mercado, de se preocupar em levar cuidado, saúde, beleza, isso com certeza é um diferencial de mercado. Mas aí, falando de tudo isso, né? Você decidiu ir para uma linha dentro da dermatologia, que é o transplante capilar. Transplante capilar? Vamos esclarecer. Todo mundo tem essa dúvida, né? Transplante capilar não mesmo. É implante, né? É transplante que a gente transplanta, né? Até eu falo, a tricologia, que é uma área da dermato, que estuda os cabelos, couro cabeludo, haste, né? Toda essa parte de fios também. É uma sub-área da dermato, né, especializada nisso. E a gente fala, não tem uma especialização de tricologia assim, como área da medicina. Ela está dentro da dermatologia. Então a tricologia faz parte disso. E hoje em dia, o transplante em si não é uma área somente da dermatologia, né? Cirurgiões em si. Também estão nessa área do transplante capilar. E o que me fez decidir estudar também e me aprimorar no transplante capilar, Zé, foi o limite da área da tricologia clínica. Por exemplo, tá? Eu tinha os pacientes de queixa de queda de cabelo, calvície e tudo. E chegava num momento do tratamento que
acabava, tipo, tinha um limite. Aham. E em Rio Verde não tinha ninguém, assim, fazendo transplante capilar, né? O paciente tinha que procurar São Paulo, procurar até Goiânia, alguns, mas em Rio Verde tava falha essa fase, essa parte do tratamento. Aí eu, por que não ir atrás, estudar, me aprimorar, ver se eu vou gostar dessa área do transplante? Foi quando eu decidi focar um pouco no transplante capilar, porque a área de cabelo, de tricologia, eu já gostava e já tratava bastante. Ótimo. E aí o que acontece? Falando sobre isso, nós tivemos um caso muito famoso, e eu vou te perguntar muito sobre essa área, mas um caso famoso que foi até uma agressão no Oscar, que foi aquela questão da esposa do Will Smith, que estava com alopécia, como que fala? Alopécia areata, que é uma queda espontânea de cabelo, é isso? Me fala um pouco disso. Na verdade, Zé, a alopécia em si, a gente tem várias, né? Vários subtipos. Entendo. E algumas alopécias cicatriciais, que são, né, perdas dos fios do folículo piloso de forma irreversível. Certo. Né? É cicatricial mesmo, forma uma cicatriz e não nasce mais cabelo. E essa área da tricologia cuida também dessa parte. E foi um boom, né? Nas redes sociais e tudo, nas redes sociais. Mas a gente entende que a alopécia tem um monte, é um livro de vários subtipos. Que entra as não cicatriciais, as cicatriciais. Mas as cicatriciais mesmo são muito estigmatizantes. Porque muitas vezes, por exemplo, a alopécia frontal fibrosante, não vai nascer mais cabelo, sabe? A areata, sim, ela nasce, volta cabelo, mas quando está muito agressiva, muito, né, antiga, assim, que a gente fala, muitas vezes o cabelo não volta como antes. E tem tratamento para isso? Tem tratamento. E o paciente tem que tratar quanto mais cedo, melhores os resultados. Sobre a questão de transplante capilar, eu preciso dizer que eu sou paciente da Marcele, as pessoas não conhecem, não sabem. Às vezes eu posto na minha rede social, quem me segue sabe, né? Mas a maioria das pessoas não imagina que eu fiz transplante capilar mediante a naturalidade. E eu tinha muito medo antes, eu até pesquisei o caso de alguns atores, né? E aí existia um mito de que era algo doloroso. Por mais que não fosse, as pessoas tinham medo, né? Porque tirava uma faixa do couro cabeludo, né? Mas hoje isso não é preciso mais fazer, né, Marcele? Como que é isso? Me explica a diferença desses tratamentos. É que o transplante capilar tem dois métodos, né? Existe um método mais antigo, que chama FUT, F-U-T, que era retirar dessa faixa da área doadora, que era a nuca, e depois separava os folículos para depois implantar. Certo. Hoje em dia, o método mais atual, né, minimamente invasivo, é a técnica, o método FUE. FUE, que é o que eu fiz. Isso, F-U-E. Tá? E o que significa, né? Em inglês, a sigla significa extraction, follicle unit extraction, que significa o quê? Extração da unidade folicular. Ou seja, a gente retira folículo por folículo desse paciente da área doadora, que é a nuca, ou a área doadora body hair, que é do corpo, né? E do corpo pode tirar também, então? Pode também. A gente fala body hair, que pode ser retirado da barba, pode ser retirado do colo, mas o paciente que não tem uma área doadora muito satisfatória. Mas essa cirurgia atual trouxe, né, modernidade, naturalidade para o transplante capilar. Você percebe que o transplante está cada vez mais natural, menos cicatriz nessa área doadora. O paciente morria de medo, né? Aquela linha cicatricial que ficava na nuca. Então, foi um avanço na área do transplante capilar. E a gente retira folículo por folículo nessa parte para implantar na área que foi afetada pela calvície. Pois é, eu até depois vou colocar aqui na tela para o pessoal ver o meu antes e depois de como é que ficou. Tem gente que fala que eu fiquei rejuvenesci, viu? Uns 10 anos no mínimo. No mínimo. E aí o que acontece? Vou colocar também na tela a área doadora, para você ver tanto que é pequenininho, as microincisões que falam, né? Mas esse transplante capilar, que é o FUE, né?
Explica pro pessoal como é que é esse pós-operatório, porque é uma cirurgia como qualquer outra. Como que eu gosto de fazer, tá? Eu avalio o paciente, vejo se ele tem uma área doadora satisfatória, porque é matemático, tá? A gente tem que ter folículo na nuca suficiente para tampar aquela área. Entendi. Senão vai te tirar um problema de um lugar para o outro, né? Isso, então a gente muitas vezes trata o paciente clinicamente no consultório, faz um tratamento por 6 meses, Perfeito. melhorando essa área doadora, fortalecendo a área receptora, o cabelo ficar mais espesso. Sim. E depois a gente marca a cirurgia, é feito o procedimento e o paciente vai para casa no mesmo dia. No mesmo dia. Pode ser feito por anestesia local. Caso o paciente queira, tem como fazer sob sedação. E vai para casa no mesmo dia. O pós-operatório muito tranquilo, você fez, sabe muito bem como funciona. Acontece que o paciente fica uns primeiros dias edema, né? Que a gente fala que é o inchaço. Mas me conta, não teve uma dor? Não. O paciente tem mais medo. Assim, eu particularmente não tinha passado por nenhum processo cirúrgico na minha vida. Então a gente fica ansioso, né? Mas eu me surpreendi. Até porque o pós-operatório, a minha cirurgia durou 8 horas, né? 8 horas. Então o pós-operatório ali foi muito tranquilo. Lógico que eu fui um paciente exemplar, né? Foi exemplar. Olha só a demagogia, né? O que acontece? Eu segui a risca tudo que era preciso para seguir, né? E tem um passo a passo que a Marcele passa e foi muito tranquilo. Eu tive um pouco de inchaço, bem pouco, né, Marcele? E depois, vida que segue, né? Aí vem os 30 dias. E o que acontece? Que, na verdade, o transplante capilar, com 30, 40 dias, o folículo, na verdade, o folículo implantado, né, Zé, ele solta o fio. É como se a gente colocasse a sementinha na pele e esse fio vai cair. Entendi. Então o cabelo cai todo. E o paciente fica apavorado, porque como assim? Eu fui para melhorar e voltei pior, porque a gente... Caiu. Né, cai o cabelo e mais ou menos uns 3 meses o cabelo volta, começa a nascer. E essa fase é uma fase bem difícil, que o paciente está ansioso com o resultado. Mas pode até retardar isso, né? Exato. E a gente tem que lembrar que o resultado final do transplante são 12 meses. 12 meses. E o paciente fica ansioso, achando que o resultado é rápido. Não é rápido, né? Cabelo não é rápido. O resultado final eu sempre, sabe? Eu foco nesse tempo, bato nessa tecla o paciente. Resultado final são 12 meses. E isso varia de pessoa para pessoa também, né, Marcelo? Muito. Porque tem pessoas que podem nascer rápido o cabelo e pode demorar até 1 ano mesmo, né? Sim, teve já paciente, né, que eu tive uma resposta muito boa do transplante com 8 meses. Olha aí. Sabe? Então, o 8º mês é um mês que você fica satisfeito ali. Sim, sim. Então, até chegar esse mês, esse tempo pós-operatório, é difícil. Mas já ficou tanto tempo esperando para ter cabelo? Não é? Mas 8 meses, né? Meu Deus. Então, assim, todo mundo pergunta, Marcele, quanto tempo? 12 meses, gente. Não queira achar que o resultado é antes. É verdade. E aí, você, na região, foi uma das praticamente pioneiras com isso. Em Rio Verde, até eu falo, Rio Verde trouxe para mim uma oportunidade incrível, não só na área da dermatologia, mas da medicina mesmo. Percebi que me foi aberto um leque de oportunidades que em São Paulo, né? Eu não tive, eu estava mais nessa área de estudos, mas voltar para Rio Verde foi eu falo, uma virada de chave. Olha que legal. Sabe? E muitas pessoas não voltam, né? Formam e seguem para outro lugar, né? Ficam com medo, achando que, né, está voltando, é um retrocesso, mas para mim, Zé, foi bem diferente, tá? Voltar para Rio Verde foi a virada de chave. Então, eu foquei mesmo na dermatologia, na tricologia, no transplante capilar. Eu percebi o quanto, né, Rio Verde é promissor. Quantas pessoas aqui tinham sonho, né, de tratar cabelo e ninguém falava em cabelo na época quando eu vim, sabe? E quando eu vim, comecei a falar e tratar cabelo, percebi que eu comecei a me tornar uma referência. Queda de cabelo, Marcele. Justamente. Sabe? Problema no cabelo, couro cabeludo. E aí eu fiquei muito feliz. Eu estou citando muito porque eu fiz o tratamento com você. E aí quando eu falava, o pessoal, nossa, mas você tá diferente. Eu fiz transplante capilar e tal.
Porque eu não tenho vergonha de comentar isso, não. E aí, as pessoas, você fez São Paulo? Não, eu fiz Rio Verde. Rio Verde tem? Tem. Então, assim, né, você virou referência na região. E graças ao seu trabalho, né, porque você se especializou, e é importante dizer isso, que ela se especializou com os melhores do país, que está do mundo, né, Marcele? Sim, né? Então... fui para São Paulo, né? E peguei o referência do Brasil que tinha na época e me inspirei nessas pessoas e comecei a tratar e fazer a cirurgia aqui em Rio Verde. E é um sucesso, coisa mais boa. Mas agora eu queria saber de você, dentre os seus atendimentos, o que as pessoas têm mais te procurado? O cabelo tem sido um forte? Queda de cabelo é o primeiro, o ranking número 1. E número 2 é embelezamento mesmo, né? Prevenção do envelhecimento. E em terceiro lugar, doenças dermatológicas. Que é importante frisar isso, né? Que a gente tem que se cuidar. Como é que é? Tem que passar protetor solar? A gente tem que ter o hábito de usar protetor solar para evitar esse tipo de doença. É assim que você fala? Sim. Eu lembro que você me falou, Zé, você tem que usar protetor solar para prevenção. Protetor solar para prevenção. Tá vendo que eu sou paciente? Eu tô sabendo, viu, Marcele? Agora me fala um pouquinho. Você falou de Rio Verde, que foi um momento... com certeza uma virada de chave. Então esse foi um dos momentos mais marcantes para você, assim, na sua vida profissional. Na minha profissão, o momento mais marcante foi voltar para Rio Verde, sim. Virada de chave e toda a oportunidade que eu tive nessa cidade, eu sou muito grata. Percebi, a gente passou um momento meio difícil com a pandemia. Então, foi bem complicado no início, quando eu cheguei. Foi bem quando você chegou? Foi bem quando eu cheguei. Olha só. Eu vim em final de 2019, março de 2020, fechou tudo. E aí, quando passou a crise, né, aquele boom do Covid, eu percebi que o retorno das pessoas à rotina fez um boom na medicina. Olha aí, percebeu? Pessoas passaram a se cuidar, né? Veio um boom, a população começou a ficar mais preocupada com a saúde e foi um boom, não só na minha área, sabe? Eu acho que foi na medicina em geral. E foi quando realmente eu percebi que eu estava no caminho certo, que eu tinha feito a escolha correta de voltar para Rio Verde e que eu ia ter grandes oportunidades aqui. Os homens têm procurado você mais, imagino eu, porque a questão do transplante capilar, né? Seria mais ou menos isso. Mas é a procura maior mesmo? Sim. A gente percebe que os homens estão cada vez mais, né, se cuidando. Não querem ficar mais para trás comparando com as mulheres. As mulheres estão cada vez mais, né, jovens, mais cuidadas. E percebi que mulheres cuidadas e jovens têm destaque. A gente percebe que a mulher está mais na liderança. Acabou esse mito também, né? Do homem, não posso me cuidar e etc, né? Exato. E aí, o que eles perceberam? Que eles não podiam ficar para trás, né? Eles começaram a quebrar o tabu. O tabu do preconceito, do machismo. Então, perceberam que cuidado natural, aquele cuidado discreto, aquele, né, procedimento bem tranquilo, ele poderia minimizar flacidez, minimizar manchas, minimizar o envelhecimento e, inclusive, a perda do cabelo. E essa questão do envelhecimento, etc., o que você faz que isso ajuda o homem lá? Me fala. O que você tem aí de diferencial? Temos tecnologias, né? Tecnologia que inclui ultraformer, laser, uma plataforma que a gente chama de etérea, que é uma plataforma com laser para envelhecimento, para estrias, né? Para mancha, melasma. Além do MMP, que a gente trata tanto, né, cabelo, couro cabeludo. O MMP é aquelas microinfusões, assim que... Isso, aquele aparelhinho que a gente faz a terapia capilar no consultório, que pode ser feito também no rosto. Além de toda a parte, né, de preenchedor, toxina botulínica, bioestimulador de colágeno que está super em alta. Então, o paciente consegue ter um leque de tratamentos no consultório que minimiza o envelhecimento, ele envelhece mais saudável, mais jovem, mais autoconfiante. Que ótimo. Isso é uma área... os homens têm que se cuidar, não tem jeito. Tem, perder esse faz parte do envelhecimento saudável, vamos dizer assim, né? E isso é bacana, isso é muito bom. Mas, Marcele,
Você ficou 13 anos estudando aí, está em Rio Verde há 4 anos já quase, né? 3 anos. Mas vamos falar de futuro. O que você está pensando para daqui 10 anos nessa área? Porque está vindo muita coisa diferente aí, né? A gente está falando muito de inteligência artificial, muito se fala sobre isso, né? Como é que você planeja estar daqui a 10 anos nessa área da medicina aí? Em 10 anos, eu acho que o que vai ser o forte do mercado são as tecnologias, sabia, Zé? Tecnologia que facilita todo o processo, o procedimento do paciente. Mas em 10 anos, o meu projeto de vida é ter a minha clínica, o meu centro de tratamento, que envolve não só cabelo, mas também toda a parte da dermatologia. Que legal. E com uma equipe multidisciplinar que trata o paciente. A gente está na era da longevidade. Com certeza. Está todo mundo querendo envelhecer saudável, bem, jovem, atleta. E então, em 10 anos, eu quero estar nesse patamar com a minha clínica multiprofissional, com vários outros profissionais agregando o tratamento do paciente, o cuidado com o paciente. E, além de tudo, eu tenho um grande amor para o ensino. Então, eu acho que pode, ser um forte também eu entrar nessa área de quem quer se tornar um dermatologista. Legal. Um dermatologista, principalmente até na área do cabelo, de transplante. Eu penso no futuro entrar também nessa parte do ensino. Ótimo. Você hoje leciona ou não? Estou dando aula de dermatologia na Faculdade de Medicina. Bacana. Tem um ano. E aí você pensa ir para um ensino já de especialização, no caso? Na verdade, é na Faculdade de Medicina mesmo. Pois é, hoje você está na medicina. Isso. De local, aqui de Rio Verde. Eu dou aula para o 8º período da UniRV. Bacana. E os alunos, antes de entrar no internato, têm essa grade de dermatologia e eu fui convidada pela faculdade. Que legal. E eu estou dando 3ª turma que eu estou... Então já tem 1 ano e meio já. 6 meses, não é isso? 6 meses. 3ª turma que eu... Entrei para a 3ª turma agora, ensinando a dermatologia em geral mesmo. E você é uma profissional super antenada. Eu acompanho você pelas suas redes sociais. Você está sempre levando conhecimento para o teu público ali, né? Para a sua audiência. A gente fala aqui na agência, a sua audiência, né? Quem é influencer, né? E acaba que você é uma influenciadora, leva isso para não só para os seus alunos que estão ali, né, através do ensino, mas também para quem te segue pela sua rede social. E essa publicidade permitida, essa publicidade informativa, né, mudou bastante também, aproximou bastante você dos seus pacientes. O que você vê isso? Tem 8 anos que eu lido com a publicidade, que eu comecei a publicar conteúdos, né, no Instagram. Acho que a publicidade hoje é o forte. E mudou a área da saúde, trouxe mesmo essa proximidade, essa informação, que o paciente não tinha informação de muita coisa, né? E há 8 anos eu procuro publicar conteúdos informativos que agrega na vida do paciente. A gente está sempre ali antenada a passar para o paciente informações que agregam. Isso é bacana, porque muitos profissionais da área acabam tendo um receio de ter uma rede social, da sua área da medicina principalmente, por talvez infringir alguma regra ou etc. E você não, você está sempre levando dentro do que é permitido, mostrando, informando, instruindo as pessoas, e eu tenho que te dar os parabéns por isso, porque acabar esse mito, né, de que eu não posso ficar sabendo disso porque talvez o médico não vai gostar de falar ou não. E a medicina, ela é isso, ela é uma área, vou dizer assim, é uma ciência, mas é uma área humana, né? A gente tem que cuidar das pessoas. Na verdade, a medicina, nós temos a gente tem um código, né, de ética da medicina, e que a gente não pode publicar várias coisas, sabe? Então,
às vezes o paciente pergunta, doutora, por que você não publica o antes e depois do transplante capilar? Eu preciso ver. A medicina, nós médicos somos proibidos de postar antes e depois. E aí o público não sabe disso. Aí acha que você não tem, né? Um antes e um depois. Mas é porque nós somos proibidos de postar antes e depois, somos proibidos, né, de fazer da medicina um comércio, vamos dizer. Então, pelo Código de Ética Médico, nós temos uma limitação na publicidade, sabe? E que às vezes me chateia um pouco, porque entra numa concorrência desleal, né? Então, a gente posta, mas sempre conteúdos informativos. Né? Isso é muito bacana, Marcele, você está de parabéns. Tem que continuar mesmo informando a população, informando a sua, abre aspas, audiência, fecha aspas. E para você, o que é sucesso? Sucesso, para mim, é ter a excelência de ser a sua melhor versão. Pode copiar essa frase depois? Pode. Muito boa. Eu gostei da sua definição por sucesso. Fiquei pensando o que é sucesso, o que é sucesso. Eu acho que as pessoas confundem muito fama com sucesso. Verdade. O que é ser famoso, né? Famoso é você ter aquela fama, todo mundo te conhecer. Estar famoso pode ser algo fugaz, algo passageiro. Sim. Agora, sucesso vai um pouco além. Eu acho que é você conseguir manter aquilo que você faz na sua excelência. Qualidade, né? Qualidade. É você bancar o que você fala, o que você vende, o que você promove. Então, assim, eu acho que na medicina em si, sucesso é isso, é você estar na sua melhor versão, promovendo saúde. E vocês da área da medicina, como com todas as demais áreas, mas eu digo que vocês estudam muito mais do que a gente, porque estão sempre aprendendo coisa nova, né? E é isso aí, ó, que você está dizendo, né? A sua melhor versão a cada dia. Aqui na agência, a gente tem até depois eu posso te mostrar, a gente tem como princípio 1% melhor a cada dia. Porque a gente, por estar na área da comunicação, eu converso com você, eu aprendo uma técnica, digo assim, eu aprendo algo novo. Aí eu converso com outro cliente, eu aprendo algo novo. Então, isso para nós da publicidade é como se a gente estivesse fazendo academia, porque a criatividade vem da excelência de buscar novos conhecimentos. Então eu brinco muito aqui na agência, falo isso muito para os meninos, que quando você lê assuntos diversos, procura informações diversas, você está fazendo uma musculação para o cérebro. E aí ajuda, né? Então hoje eu estava falando com eles aqui, inclusive, sobre eu não sei se você vai lembrar, mas sobre um chiclete que tinha, né? Mostrando para eles que existia algo que misturava bichos, umas figurinhas antigamente, né? E aí daquilo ali veio um outro assunto, nada a ver, para a criação de uma campanha para um cliente. Olha para você ver. É uma coisa que era da minha infância. Então, assim, são assuntos diversos e isso nos faz ser 1% melhor a cada dia. E vocês, na área da medicina, você, como você bem descreveu, e eu vou usar essa frase sua posteriormente, mostra bem isso, estar na sua melhor versão, estar sempre buscando se aprimorar e fazer bem feito. Né? Isso é muito bom. E o que a Marcele de hoje diria para a Marcele do passado? Que o tempo é maravilhoso e esclarecedor, Zé. Que a gente consegue, com muita luta, perseverança, constância, foco, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Nada é fácil. A constância, permanecer no caminho por um longo tempo, como eu disse, o meu foram 13 anos. Pois é, pensa. Muitas vezes a gente cria dúvidas, insegurança, e eu acho que a Marcele do passado teve muitos medos, né? A gente, na área da medicina, a gente lida com medos e inseguranças muitas vezes, lidando com a vida do ser humano, do paciente. Sim. Então, a Marcele hoje falaria para ela ter um pouquinho de fé e acreditar em si. Porque quando a gente acredita em si, não tem erro. O sucesso, tá? Vem mais rápido que a gente imagina, Zé. Eu acho que quando você faz as coisas com amor, tá? E com fé, aparecem resultados, e resultados que nos tornam, assim, admiráveis com a nossa história. Eu acho que quando você tem esse foco, essa meta, traça seu objetivo, né? Foque no que você quer mesmo, porque quando você tem essa decisão,
o futuro, a gente fica muito inseguro, mas tenha fé que no final o resultado vai aparecer para você. É bem isso, né? Eu vou parafrasear uma frase muito conhecida que diz sobre bem isso, sucesso. É uma soma de derrotas, né? Uma soma de desapontamentos, né? Se você é a consistência, você estar seguir aquele caminho. Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Você vai alcançar o sucesso, né? Não tem como você chegar hoje e passar por um sucesso sem ter passado por uma decepção, né? E são grandes decepções que nos fortalecem. Com certeza, com certeza. E eu queria que você, já nessa levada aí, que você deixasse uma mensagem de inspiração para quem vai assistir a gente, para quem está nos acompanhando e principalmente para os novos talentos que virão por aí, né? Que tem a doutora Marcele como inspiração. Com certeza. Eu que estou lidando muito com alunos, né? Que pegam a gente mesmo como inspiração, eu falo sempre para a maioria que tem esse sonho de se tornar dermatologista, não desista. Temos muitos obstáculos, a residência médica, né, a especialização, todo esse caminho longo e árduo da medicina. Não desista dos seus sonhos. Porque no final, Zé, vão dizer que é sorte. E não é, não. Mas não é sorte, é muito estudo, muito trabalho, muita fé. E no final é Deus. E é você. Você com os seus sonhos e suas dificuldades e suas metas que te fortalecem e faz você chegar onde você quer. Tem que estar bem claro isso, né, Marcele? Porque a gente precisa ter meta para continuar no caminho. Quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter deixado o seu tão precioso tempo conosco, né? E por acreditar também nesse projeto nosso que é o Playcast. Viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu adorei participar, terceira edição, né? É o terceiro episódio, isso mesmo. E é uma honra estar aqui, tá, Zé? E ter você como meu paciente foi um presente. Que isso, bondade. Foi uma honra você vir acreditar, confiar no meu trabalho, tá? E eu sou muito grata mesmo pelas oportunidades que você vem, me chama, me convida, mostra, né, sua satisfação, sua confiança mesmo. Então eu sou muito feliz, muito grata. É uma troca, né? Você confia no meu trabalho e eu confio em você. Muito obrigada, Zé. A gente fica muito feliz com isso. E aqui a gente encerra o nosso Playcast, o terceiro episódio. Lembrando que você pode também, que está nos acompanhando pelo YouTube, pode nos acompanhar pelo Spotify e ouvir o nosso bate-papo enquanto dirige, né? Então salve aí no seu Spotify, siga a gente no nosso canal no YouTube, enfim, se inscreva e a gente vai ter mais bate-papo ainda. Obrigado, Marcele, obrigado, gente. Obrigada. E até o próximo episódio. Play. Com Zé Ricardo Fala Zé.